O texto que eu mais acho incrível, que é o Yoga Sutra de Patanjali, que é considerado o texto clássico do yoga, o texto mais importante para a história do yoga, não quero dizer que é o melhor, mas ele foi um texto que de fato teve uma importância muito grande. Ele fala que o problema é essa união aí, que a gente confunde muito. Então ele fala, yoga sim, união, mas antes da gente unir, a gente tem que saber discernir. A gente tem que saber separar um pouco. Eu preciso entender o que é mente, o que é corpo e o que é espírito, para eu entender o que é união de corpo, mente e espírito. Boa. Porque senão a gente confunde tudo. Eu acho que é tudo a mesma coisa e tá tudo valendo. Aí quando a minha mente fala uma coisa, eu não sei se é mente, corpo ou espírito que tá falando. É verdade. Né? A gente já até debateu isso aqui, porque a mente se confunde muito com coisas do espírito. Você fala, minha alma, de outras vidas, e às vezes não é a às mente. Vezes é criação, às vezes é mente. E o oposto também. Então, a primeira coisa que a gente busca dentro desse entendimento, dessa união, para que eu possa unir, eu tenho que conquistar o que a gente chama de viveka, que é o discernimento. Viveka, né? Então, uma das principais buscas do yoga é discernimento. É eu conseguir entender. Quando eu tenho, por exemplo, um impulso, eu quero comer bolo de chocolate. O que é isso? Isso é corpo? Isso é mente? Ou isso é meu espírito? Normalmente não vai ser o seu espírito, né? Que quer bolo de chocolate. Mas agora, é o meu corpo que está precisando de bolo de chocolate? Ou é a minha mente que já comeu bolo de chocolate antes e ela lembra que é bom e por causa disso ela está querendo repetir algo que foi bom para ela no passado? Então, no começo, a gente tenta falar, não, peraí, isso aqui é mente, isso aqui é meu corpo que está pedindo, e isso aqui também é mente, mas é mente diferente. Caramba, existem um monte de tipos de mente, né? Pode ser um pouco de um pouco de outro pode junto. Ser várias coisas misturadas. O corpo num craving ali. Exato. E a mente numa carência. Exatamente. Então, uma das interpretações que eu gosto dessa ideia de união, eu gosto mais da palavra integração. Né? Então, essa integração que eu busco é uma integração minha com o que está acontecendo em volta de mim. É essa sensação que eu tive quando você falou união. Né? Eu com o todo. Exato. Uma unicidade, meio que mais nesse sentido. Legal, tem um conceito que é muito porque importante. Porque é assim que eu me sinto quando eu pratico. É isso. Sabe? É isso. Nossa, no fim da prática, só de lembrar já me arrepio. Ó. O fim da prática é uma sensação impagável. Assim. Poucas coisas trazem essa satisfação. E essa sensação de unicidade, de completude. Reconexão, né? Conexão total. Você fala, meu Deus, pra mim é como se fosse um remédio que eu não posso viver sem, sabe? Porque eu fico ótima pra tudo. Fico bem na cabeça, fico firme, os medos saem, as inseguranças, as paranoias, a ansiedade, é bom pra tudo. E o corpo, né? Total. Minhas amigas, uma vez uma amiga deu um tapinha assim no meu bumbum e falou, ai, que meu bumbum tava durinho quando eu tava praticando direto, assim, né? Tinha uma época que eu era bem viciada, assim, quando eu comecei. Me apaixonei num nível que nem você. E aí ia pros retiros e fazia várias práticas por dia, tava saradaça, né? Porque uma das consequências maravilhosas é que você fica muito bem no corpo. O corpo fica funcionando muito bem. O corpo fica perfeito. Não só em termos de músculo, mas de mobilidade. Exatamente, de funcionamento. De alongamento, né? De funcionamento geral. Assim. A estética é uma consequência, né? Exato. Do quanto que ele está funcionando ali. E ainda a energia, porque a gente parece que acopla as partes do corpo e a energia fica fluida, então você também fica com brilho, você não fica só gata, você fica com brilho além de gata. Então é demais, gente. Eu sou apaixonada também. Exatamente. E eu comecei quando só tinha, assim, surfista, uns velhinhos, tipo 5 pessoas na aula. Agora é legal ver todo mundo passando com tapetinho, né? Ver isso tão difundido hoje em dia. E eu acho isso tão interessante porque essa busca, né, pelo entendimento do que eu sou, era uma busca muito fundamental do bicho que a gente é, né? A gente às vezes esquece que a gente é um bicho, mas a gente é um bicho. E que tem suas coisas em comum. E você vê que em todas as partes do mundo a gente tenta entender o que a gente é. Né, o que a gente tem que fazer. E dentro disso tem um conceito dentro da cultura védica, né, que se chama Dharma, que é o que eu vim fazer nessa vida. Né? E a forma que o yoga olha para isso eu acho muito lindo, porque existem algumas vertentes de conhecimento da Índia que busque que você vai procurar qual é a sua missão, o que eu vim fazer. Né? E o yoga só fala assim, eu não tenho que procurar muito não, eu só tenho que olhar para cá e pensar, agora o que eu tenho que fazer? Né? Então, por exemplo, esse texto que eu falo, o Yoga Sutra de Patanjali, ele começa com uma palavra. Ele começa falando Atha Yoga Nushasanam. A primeira palavra, essa palavra Atha, significa agora. E ela é muito importante, né? Muitas das traduções vêm só como uma tradução assim, agora vamos ao conhecimento do yoga, aos ensinamentos do yoga.
Só que a forma como a minha linhagem de professores interpreta é: nenhuma palavra tá ali à toa, né? E essa primeira palavra de agora se representa o yoga só existe agora, né? Então, assim, qual é o meu dharma? Ou seja, o que eu vim aqui fazer? O que eu vim aqui fazer é o melhor que eu posso fazer agora com as ferramentas que eu tenho para esse momento, né? Porque normalmente, como é que a gente... Ainda mais dentro dessa... Eu estou olhando aqui para fora porque a gente está em São Paulo, né? Um monte de carro passando, então... Mas tem as plantas. Exatamente. Tem uma aqui do seu ladinho. Tem, tá aqui. Faço até um carinho dela. Mas é como a gente está corrido, né? Existe um movimento muito acelerado em que a gente está o tempo inteiro tentando entender o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou conquistar, como é que eu vou comprar, como é que eu vou ganhar, como é que eu vou subir de carreira, né? Como é que eu vou conquistar, como é que eu vou ter, né? E o yoga, assim, beleza, não é nada contra nada disso, mas assim, mas o que você precisa fazer agora, você está fazendo? Senão a gente perde muita presença, né? Exatamente. E é o que mais acontece. Daqui a pouco, eu até fiz um vídeo esses dias, né, no Instagram, e que eu brinquei com isso, né? Eu recebi uma pergunta naquela caixinha de perguntas que falava assim: o que você vê que são obstáculos para a iluminação? Eu falo, pô, tem um monte de gente que quer se iluminar, não lava nem o prato. Né? Tipo assim, às vezes você não faz o básico. Né? E você quer, às vezes, se iluminar e ter um discernimento, e quer ter uma mente consciente. Só que aí você pensa, mas então a minha cama não é tão importante assim, não é uma busca tão elevada. Sendo que o que o yoga busca mostrar, né, é que assim, sim. Tudo é importante, né? E o importante não é só o resultado. Na verdade, é o contrário disso. O resultado não importa tanto. O que importa é o que você está fazendo. Porque o resultado não cabe só a nós, né? Existe uma complexidade de acontecimentos que vai dar no resultado que não é meu controle. Então, eu não deveria fazer a coisa pelo resultado. Eu deveria fazer a coisa por uma leitura da realidade. Então, eu olho para a realidade tentando não ser atrapalhado pelo meu desejo, pelos meus medos, porque essas coisas enviesam o nosso olhar, né? E eu tentando tirar essas coisas da frente, eu olho, beleza, a realidade está aqui. O que eu preciso fazer com essa realidade? Eu faço isso. A minha parte nisso. Né? Exatamente. E o que é interessante, o meu melhor né? nisso. Exatamente. Agora. E quando a gente entende isso, ou vai entendendo isso, porque é um processo longo, né? E que demanda muito empenho, né? Mas quando você entende essa ideia, não existe mais a ideia de escolha. Porque se é para você fazer a melhor coisa que você pode com as ferramentas que você tem nesse momento que é único, é só uma coisa. É a melhor coisa que você pode fazer com as ferramentas que você tem. É verdade. Então tira essa ideia da dúvida. É mesmo. Da escolha. Adorei isso. Vou levar pra vida. Porque isso. Às vezes a gente fica, faço isso, faço aquilo, faço assim, faço assado. Qual é o melhor? Exatamente. Qual é o melhor que eu posso agora? Adorei. E essa ideia, aquilo que eu falei, né, de karma yoga, né, que muito se fala sobre isso, mas parece uma coisa meio mística às vezes, que é difícil de explicar. Eu interpreto assim. Não só eu, né, a minha linhagem de professores interpreta assim, que é eu tentar olhar para a realidade sem que algumas coisas, né, atrapalhem a minha visão da realidade. E essas coisas que atrapalham a visão da realidade é o que a gente chama de kleshas dentro do yoga, que são as 5 causas de sofrimento, né? Então, quando a gente... Vou falar. É porque quando a gente está tentando olhar para a realidade, né, a forma como a gente gosta... a minha linhagem de professores tenta explicar, isso é como se eu tivesse véus. Né? Então é como se eu estivesse vendo vocês assim, ó. Tipo, eu tô vendo vocês. Mas eu ia falar, caramba, a Ellen tá meio branca, né? Porque eu tô aqui. Né? Aí quando eu tiro o véu, eu falo, caramba, não. Tá todo mundo benzão. Sim. Né? Mas como a gente tem vários véus na frente, esses véus vão enviesando a minha forma de olhar para a realidade. E a ideia é a gente tirar esses véus da frente. Para enxergar com nitidez, para enxergar com clareza, né? Para enxergar com clareza e com discernimento. Tirar aquela névoa que nos confunde. E confunde muito. Que é o despertar da consciência. Exato. Né? Exato, que muitas vezes vem com essa ideia mascarada da iluminação, e que parece que você vai estar lá meditando numa postura perfeita, flutuando. Vai desintegrar. Aí quando você se ilumina, os anjos cantam, vem uma auréola dourada. Vem um sol. Exatamente, parece que tem uma coisa assim, né? E que as pessoas meio que buscam isso mesmo, e a pessoa não, então ela é o iluminado, então ele é o mestre, então ele sabe tudo. E isso gera muito problema, né? Total. E fica muito distante, né? Fica muito mistificado. Mistificado, né, exatamente. E o que essa mistificação gera? Gera abuso.
Falando de maneira muito clara, quando começa, não, porque aquele lá é o meu mestre, ele é o guru, total. porque ele é iluminado. Ele não é iluminado o tempo inteiro. Ele é um ser humano. Pois Né? é. E muitas vezes esses ditos iluminados abusam pra caceta. Total. Né? Então. Às vezes eles nem iam, né? Mas colocam Exatamente, tanto poder ali pra ele que ele Bota- se ele perde. se se perde. perde. Joga uma Claro que responsabilidade. se perde. A gente vê que o poder corrompe, né? Que essa idolatria, ela corrompe um pouco. E dentro, conforme você vai se observando, né? E uma coisa que o yoga fala muito é da impermanência. As coisas mudam. Elas não são sempre as mesmas, não é um estabelecimento. O cara não se iluminou e agora ele é iluminado para sempre em todos os momentos. E isso confunde.